Então, neste texto de Filipenses 4, de 10 a 19, a gente vê uma retidão de Paulo. A gente vê Paulo como um missionário, como um apóstolo de Deus, levando a palavra, servindo desinteressadamente. Não tinha um olho grande, não tinha uma coisa de poder, de status para ele, de grana, de interesses escusos. A gente vê um apóstolo, um homem de Deus servindo com as motivações corretas, servindo ao Senhor, servindo ao povo de Deus, servindo à igreja de uma forma abençoada. E eu queria falar aqui para vocês, hoje, o título da minha pregação é 2 andares. Um primeiro andar tem a ver com um conjunto de aprendizados da caminhada cristã. A gente aprender a se regozijar, ser agradecido a Deus, estar contente. Essa palavra contente a gente associa com alegria. Eu estou contente, eu estou alegre. Contentamento, podemos dizer que é uma virtude. Contentamento é você estar satisfeito, é você estar de bem com aquilo que você é, com aquela circunstância que você tem. E Paulo falou: eu sei estar contente, me contentar com aquilo que eu sou e que eu tenho, seja com abundância, seja com restrição, seja passando necessidade, seja tendo uma bênção grande. E isso é um aprendizado que vai em direção oposta ao mundo. As pessoas às vezes querem resolver sua insegurança acumulando tesouros, riquezas, resolver sua insegurança com a fama, se apoiando em relacionamentos, no poder do dinheiro. E Paulo diz: eu estou contente, estou satisfeito, porque aquele me fortalece. Então, esse é um aprendizado fundamental da vida cristã. E como é que a gente aprende isso? Ainda nesse primeiro andar, tem embutido outras matérias, outros créditos da faculdade da vida espiritual que você tem que cumprir. Tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Na hora que a coisa está boa, eu louvo a Deus. Na hora que a coisa está difícil, apertou, eu reclamo, eu me deixo abater, eu vou para o fundo do poço. É normal você bater até ir para o fundo do poço, mas como servo de Deus, se você aprende a tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, como filho e filha de Deus, no princípio de ser discípulo de Cristo, na hora da tribulação você busca, na hora da dificuldade você ora, e aí você aprende a estar bem, mesmo quando as coisas aparentemente vão mal. O seu coração vai sendo tratado por Deus e aprendendo a colocar Deus como a prioridade máxima da sua vida. Como é que a gente aprende isso? Quando a coisa está difícil.
Porque quando Deus te abençoa, responde as suas orações e está tudo fluindo na boa, você está alegre, as circunstâncias estão favoráveis. Mas Paulo diz aqui, olha, eu sei estar na boa e sei estar na difícil, na hora difícil. Eu aprendi o contentamento. Como? Com quem? Com Jesus. E isso, os discípulos de Jesus, os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, quando aprendem isso, aprendem a colocar Deus no epicentro da sua vida, ou seja, cumprem aquele mandamento que Jesus diz, é o maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Na hora da tribulação, ou eu vou amar a Deus e me apegar a Ele, clamar e pedir socorro, ou eu vou me deixar levar pela amargura, pelo ressentimento, pela rebeldia e vou me afastar de Deus. E muitas vezes a tribulação tem a ver com sementes que a gente semeou. Sementes ruins, colhemos frutos ruins. Outras vezes não. A tribulação tem a ver com pessoas que atropelam a gente. Pessoas que o diabo usa para perturbar a nossa vida. E o inimigo usa as pessoas e as circunstâncias para fazer o quê? Para naquela tribulação você se rebelar contra Deus. Mas o inimigo bate daqui, bate dali, e você, como discípulo de Cristo, tomando a sua cruz, perdoando, aprendendo o contentamento, aprendendo a confessar, liberar perdão, pedir perdão, indo a Deus e falando, Deus, eu estou com muita raiva dessa situação, mas eu derramo a minha alma diante de Ti, como o salmista fez. No meio dessa tribulação, você, como discípulo de Cristo, vai virando massa de pão, que é, quanto mais bate, mais a massa cresce. E o inimigo vai ver que chega uma hora que não adianta criar encrenca para a sua vida, até mesmo porque você vai aprendendo a combater o bom combate, pregando a palavra de Deus e percebendo aonde o inimigo ciranda a sua vida, e orando preventivamente. O que é orar preventivamente, pastor? Você vai sair de férias. Você sabe que vai sair de férias 3 meses antes. Então fique durante aqueles 3 meses orando. Ora pelo transporte, ora pela alimentação, ora pelo tempo, pelo convívio, pelas pessoas. Você vai ver que você vai curtir as suas férias merecidas, vai descansar e vai voltar na bênção. Por quê? Você cercou aquilo. Então, esse primeiro andar, ele é a base da vida cristã, ele é fundamental porque entroniza Deus na sua vida. Você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e aprende minimamente a amar o próximo como a si mesmo. Nesse aprendizado, pensa, é uma coisa inversamente proporcional. Quanto mais você ama a Deus, menos você ama o mundo. Quanto mais você ama o mundo, menos você ama a Deus. Então, neste aprendizado, em que você, no meio das dificuldades e tribulações, você busca, cada vez você busca, e você vai largando o mundo, diz na carta de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Você vai largando esses valores enganosos do mundo. Então esse primeiro andar é maravilhoso, esse primeiro andar é fundamental, esse primeiro andar é imprescindível na vida do cristão. Não tem como dispensar os aprendizados dessa etapa. E, como numa faculdade, quando você não cumpre determinados créditos, não paga aquelas cadeiras, não faz aquela cadeira, não passa naquela matéria, tem matérias que são tão importantes que elas prendem as outras matérias. Você não consegue prosseguir nas outras matérias. Tem gente que aprende
e cresce, e caminha, e vive tudo isso. Um perigo dessa etapa é, a partir do contentamento, você aprende a estar bem com a sua vida, com o que você é, com o que você tem, com o que você faz. O inimigo te dá uma pós-graduação. Qual é a pós-graduação que o inimigo te arranja? Ele para de bater, mas ele diz para você: olha, você já aprendeu a ser contente, estar de bem com Jesus, então fica por aí mesmo, se acalme, se acomode. Então, do contentamento, o inimigo vai empurrar você para a acomodação. Você aprendeu a se conformar com a vontade de Deus. O inimigo vai te dar uma pós-graduação de conformismo. Você vai rezar nessa cartilha, misturando conformismo com acomodação, e estou bem por aqui e aqui eu fico. E o inimigo vai bater palma para você. Mas tem um segundo andar. Qual é o segundo andar? Verso 19 deste trecho que nós lemos diz assim, Paulo no final desse trecho: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Este é o segundo andar. O que é o segundo andar, pastor? O segundo andar é a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O segundo andar é Deus, segundo as suas riquezas, suprir as suas necessidades em glória. O segundo andar é quando o inimigo vê que ele está batendo, e a massa só cresce, você só cresce nas tribulações. Quanto mais problema e tribulação você passa, mais você busca, ele percebe que você não vai se afastar, ele percebe que você não vai se rebelar contra Deus. Aí o que ele faz? Ele começa a abanar. Ele arranja aqueles abanadores, ele arranja um negócio para um ventilador, ele vai te dar mimos, e Deus permite, porque Deus é o Senhor do céu e da terra e do universo, e Ele quer te abanar para fazer se você se distrai. As bênçãos de Deus começam a fluir na sua vida, e você pode gostar, é natural você gostar e curtir das bênçãos, mas o inimigo, ele nessa de te abanar, ele quer que você se distraia com as bênçãos. O segundo andar é Canaã. O segundo andar é o repouso de Deus que está escrito em Hebreus capítulo 4. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Não pense que o repouso que o Senhor tem para você é só lá no céu quando você morrer, ou quando Jesus voltar. Não, hoje, aqui na terra, na sua caminhada, Deus tem um repouso para você. Ele tem riquezas para você. Pastor, você está falando de riqueza material? Pode ser. Eu estou falando de prosperidade. Pastor, mas tem muito pastor falando aí de prosperidade, o negócio é ruim, hein? Sim, mas a Bíblia fala de bênçãos de Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Você precisa enxergar a sua vida próspera. O que é uma prosperidade? É você ser abençoado por Deus naquilo que você é. Deus vê você pagando o preço, aprendendo contentamento, tomando a sua cruz,
todas as bases do andar 1, ele fala assim: esse meu servo, essa minha filha, é um vaso, eu quero honrar essa pessoa, eu quero abençoar essa pessoa, porque Deus é assim, é generoso, é abençoador, Ele quer transbordar bênçãos sobre você e sua casa, e Ele vê a sua fidelidade. Então Ele quer prosperar você naquilo que você é. Deus quer abençoar você e prosperar você naquilo que você tem. E Deus quer abençoar você e prosperar você naquilo que você faz. Este é o segundo andar. E muitos homens de Deus no século XX, a partir dos anos 50, aprenderam com Deus a exercer a fé, a praticar a fé, a ativar a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Um desses homens foi Kenneth Hagin. Ele escreveu muitos livros, publicou, e foi um cara que prosperou muito. Mas ele nunca foi rico. Prosperou, a igreja dele prosperou, o ministério dele prosperou, um negócio assim, se tornou uma coisa mega. Mas ele não era um cara que tinha no gabinete dele peças de arte caras, não andava com carros de luxo, não tinha jatinho. E esta mensagem da palavra da fé, podemos resumir o ministério desse Kenneth Hagin como a palavra da fé, ela emplacou, ela impactou os Estados Unidos e o mundo inteiro, o mundo cristão. Homens e mulheres aprenderam a ativar sua fé e entrar nesse segundo andar e alcançar prosperidade. A prosperidade não é todo mundo ficar rico, porque se Deus não chamou você para ficar rico e você pretende ficar rico, essa motivação não está vindo de Deus, vem do seu coração, é do mundo, você está copiando o mundo. Agora, se Deus te chamou para ficar rico e você se acomoda, e você fica conformista, mas Ele não quer que você fique ali só naquele primeiro andar, Ele quer que você vá para o segundo andar e você influencie pessoas. O inimigo conseguiu travar a sua vida ali. Então a prosperidade não é todo mundo ficar rico, é todo mundo ser aquilo que Deus chamou para ele ser. É todos os filhos e filhas de Deus alcançarem no que é, no que tem e no que faz a bênção do Senhor. Isso é prosperidade. O cara às vezes não é rico, mas ele tem poupança. O outro que ganha 20 vezes mais do que ele não tem poupança, mas aquele tem, é pobrinho, ou vive lá modestamente, mas é fiel a Deus, fiel na palavra, fiel na obra, fiel nos dízimos, nas ofertas. Ele entrou numa dimensão da bênção, entrou na bênção de Abraão. Deus prosperou Abraão naquilo que ele era, homem de fé, naquilo que ele fazia, servindo, buscando, orando, proclamando a fé, e naquilo que ele tinha. E Deus deu a descendência sob milagre para Abraão. Agora, muitos televangelistas, muitos homens de Deus, pessoas do Senhor, usando a palavra do Senhor, pegaram esse tema da palavra da fé e, tipo assim, entraram no segundo andar, prosperidade, bênção, tudo é possível que crê, e ativaram a fé na vida dos crentes, sem pagar os créditos do primeiro andar, sem cumprir aquelas cadeiras do primeiro andar.
Deus não ficou sendo o epicentro. O que aconteceu? O cara ficou rico. O homem ficou rico a partir da igreja. O pastor da igreja ficou rico com a grana dos dízimos e das ofertas. O cara começou a vender o evangelho e ensinando princípios bíblicos de semeadura e colheita, ensinando o princípio da pessoa ofertar e ser fiel nos dízimos e crendo no Senhor. Esse princípio funciona, e o povo crendo no Senhor, na palavra de Deus e obedecendo, prosperou. Aí você diz, mas é pura manipulação. Como manipulação se o cara era cheio de dívida e agora tem 2 empresas, é fiel, está alegre, está feliz na vida e abençoa a igreja e faz oferta? Que manipulação do pastor? Como é que o pastor ia inventar aquele empresário? É Deus. O pastor aplicou a palavra de Deus, mandou a palavra de Deus para aquele povo. Agora, se o pastor entrou no segundo andar sem as lições do primeiro andar, estar contente, passar nas tribulações, tomar sua cruz, negar a si mesmo, pedir perdão, liberar perdão, confessar, ter humildade, não ter olho grande. Se o pastor entrou no segundo andar, ou incentivou as ovelhas a entrarem no segundo andar, sem os aprendizados do primeiro, vai dar ruim, vai dar errado. Então, o que Deus quer para você? O que Deus quer para nós? Deus quer que a gente caminhe, que a gente cresça. Deus quer que a gente aprenda as lições do primeiro andar, porque elas são os fundamentos da palavra e os fundamentos do evangelho. Agora, Deus quer muito mais para você. Deus quer muito mais para a igreja. Deus quer muito mais para todos nós. Ele quer prosperar a gente. Não, reitero, não é que todo mundo fique rico. Ele quer que você alcance uma bênção em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você entre nesse nível que o inimigo vê que não adianta mais bater e ele começa a abanar. Então as portas, os caminhos vão se abrindo para você. Você olha alguém que está nesse estágio aí do segundo andar, você fica falando, poxa, nunca chega a minha hora, estou eu aqui nesse aperto, está difícil, e aquela lá é queridinha de Deus. Como é que Dani chama você? Preferida de Deus? Poxa, eu não sou preferida não? Claro que você é preferida, minha irmã. Claro que você é o preferido, que o amor dele é pessoal, é personalizado, é direto, é com você, é claro. Mas ele não quer que você entre no engano. Ele não quer que você ame o mundo mais do que a ele, porque o mundo não tem vida eterna para lhe dar, mas ele tem. Ele é a bênção, ele é a fonte. E ele não quer que você se perca dessa fonte verdadeira. Esse é o ponto. Então, quando alguém tenta entrar no segundo andar sem pagar os créditos do primeiro, vai se perder. E aí você vê muita gente se perdendo, e você diz, isso não é de Deus. Essa doutrina não é de Deus. Eu digo para você, a doutrina que está baseada na Bíblia é de Deus. E a Bíblia diz, se tu creres, o Kenneth Hagin, ele é um cara que ele nasceu no começo do século XX, 1917 parece, e nasceu com uma doença congênita no coração. E ao longo da infância ele foi piorando, os médicos diziam que ele não ia viver, não ia durar uma semana, mas ele foi vivendo, foi levando. Quando ele tinha 15 anos, ele ficou acamado, não conseguia mais andar, não conseguia mais levantar, ir na cama e dormia, não conseguia mais, era um problema grave no coração.
E ele teve uma experiência de morte. Ele morreu e ele foi parar lá no inferno. E ele clamou a Deus e ele voltou e ele se converteu de uma forma radical, ali na cama mesmo. E ele ficou na cama e Deus não o curou. Ficou lá, mas aí quando ele estava doente ainda, não levantava da cama, dormia, ficava fora do ar vários dias, voltava, mas sempre que ele voltava, ele lia a Bíblia e ele orava. E um dia ele estava lendo a Bíblia e ele chegou lá em Marcos, no evangelho que diz: tudo que você orando, pedindo, creres, você terá. Jesus falando isso. Aí ele pegou esse versículo e começou a ruminar, mastigar, engolir, orar, dia e noite. Sempre que ele acordava, ele falava: Senhor, eu preciso do teu milagre na minha vida. E foi. E o Senhor o visitou na cama. E ele foi curado. Completamente curado. Ele já estava 2 anos na cama direto, estava fraco. Começou a se levantando devagar. Um dia foi para a sala, outro dia ele foi para aqui, e pediu a mãe para preparar uma roupa, ele foi na praça. O fato é, aos 17 anos esse cara foi curado totalmente. Nunca mais, para o resto da vida dele, viveu 80 e tantos, nunca mais teve nenhuma doença, nunca mais foi em nenhum médico, nunca mais tomou nenhum remédio. Uau mesmo. E a vida dele prosperou, ele evangelizou milhares, milhões de pessoas. O Senhor fez uma coisa tremenda na vida dele, influenciou muitos homens de Deus. E muita gente, o inimigo, quando vê uma bênção chegando, ele tenta impedir que aquela bênção chegue, que aquela revelação entre na história, na vida da igreja. Quando ele não consegue impedir, ele aí tenta jogar um temperinho para distorcer aquilo. O inimigo pegou e promoveu uma distorção, fazendo com que muitos líderes embalados com esse tema ficassem viciados no poder da grana e manipulassem a igreja para uma prosperidade carnal, humana, pessoal. Isso não é de Deus. E a gente vê essa humildade firme de Paulo, servindo a Deus desinteressadamente. É isso que Deus quer para nós, para todos nós, a gente alcançar essa prosperidade, essa bênção, para a gente servir a Deus. Eu pensei, para fechar, aquele que não aprende a lição do primeiro andar e vai para o segundo, cresce no segundo, mas a base do primeiro não está firme, eu chamei de padrão cogumelo. A parte de cima fica grande demais, a parte de baixo fica muito pequena. No cogumelo, a planta tem uma base que sustenta, mas na vida espiritual, quando você quer esse nível da prosperidade, da bênção, sem a centralidade do abençoador, você fica agarrado mais às bênçãos do que ao abençoador, e aí você vai cair, e aí sua vida vai ser desviada. O inimigo vai te dar linha, e depois ele vai te derrubar. Agora, os crentes que aprendem a lição do primeiro andar e entram nesse nível do segundo andar, são, como diz o Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie no Senhor, aprenda as lições do primeiro andar, e você vai ser como o monte de Sião, a base bem larga, bem firme, bem sólida. E aí, no topo, quando você entra nesse nível aí do topo do segundo andar, você não vai ser abalado. Como Jesus disse no Sermão do Monte, você
ouviu a palavra e cumpriu, pagou preço, aprendeu todas essas lições, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces da sua fé na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Veio a enchente, não abalou a sua casa. Porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Coloque o propósito na sua vida de aprender as lições de baixo do primeiro andar e ser fiel a Deus em qualquer circunstância, e você vai ver que Ele vai te chamar. Então, no primeiro andar tem o risco do conformismo. Se você está no conformismo, joga ele fora, creia, abra sua mente, tem mais de Deus para você, tem bênçãos abundantes. Se você está no segundo andar sem ter pago as lições do primeiro, larga esses propósitos, vai lá para os fundamentos e aprenda o que o Senhor tem para você. Deus te abençoe.